Você já se imaginou em uma batalha que provavelmente valeria a vida de muitos? Neste confronto, você e seu exército acreditam que podem vencer. Mas quando se deparam com um dos adversários, o medo naturalmente tomaria conta. Imagine olhar à sua frente um guerreiro colossal, jamais visto igual, com uma armadura imponente e uma espada afiada. Pois assim, foi para todos aqueles que se deparam com Golias. Eu sei que a Bíblia e a história focam por completo em Davi como o grande vencedor. Mas e Golias? Quem era de fato este homem? Seu corpo é uma torre de músculos poderosos, seus passos fazem a terra tremer, e o brilho feroz em seus olhos revela uma determinação implacável. Naturalmente, os corações dos combatentes congelam de pavor ao testemunharem a chegada deste gigante entre homens. Seu nome é sussurrado em tom temeroso pelos lábios trêmulos dos soldados. Golias, o Colosso. Os guerreiros, antes confiantes em suas habilidades e coragem, agora se veem tomados pela dúvida e pelo desespero. Como podem enfrentar um oponente cuja sombra obscurece o sol, cuja força desafia toda a razão e cujo destino parece estar entrelaçado com o próprio destino da batalha? Na tradição religiosa judaico-cristã, Golias é descrito como um guerreiro filisteu famoso por sua estatura e força formidáveis. Ele é conhecido principalmente pela história bíblica, em que desafiou o exército de Israel para um combate singular. Golias foi descrito como um gigante, geralmente traduzido como tendo aproximadamente 3 metros de altura, embora as interpretações possam variar. Ele desafiou os israelitas diariamente, desencorajando-os e instilando medo em suas fileiras. No entanto, foi derrotado por um jovem pastor chamado Davi, que o enfrentou usando apenas uma funda e uma pedra. A história de Davi e Golias é frequentemente vista como um símbolo de coragem, fé e triunfo do fraco sobre o forte. A Bíblia descreve o tamanho de Golias em 1 Samuel 17. 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Essa descrição equivale a aproximadamente 2 metros e 90 centímetros de altura, de acordo com as medidas antigas utilizadas. Portanto, de acordo com a narrativa bíblica, Golias era de fato um homem de estatura impressionante. O contexto histórico de Golias está inserido no período conhecido como a Idade do Ferro na região do Levante, que compreende o Oriente Médio e partes adjacentes do Mediterrâneo Oriental. A história de Golias é encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, especificamente em 1 Samuel 17. Neste período, as tribos filisteias estavam entre os povos que habitavam a área da Palestina. Os filisteus eram um povo do mar, provavelmente originário de regiões ao redor do mar Egeu, que migraram para a costa sudoeste da Palestina por volta do século 22 a.C. Eles estabeleceram uma série de cidades-estado poderosas, incluindo Gaza, Ascalão, Gate, Ecrom e Asdod. Os filisteus entraram em conflito com os israelitas, que estavam tentando estabelecer seu próprio território na região. A história de Golias ocorre durante um período de tensões e conflitos entre os filisteus e os israelitas. Golias é apresentado como um guerreiro filisteu proeminente, representando o poder militar e a ameaça que os filisteus representavam para os israelitas. O relato bíblico de Golias desafiando o exército de Israel para um combate singular reflete as práticas culturais e militares da época, onde batalhas individuais entre campeões eram usadas para evitar um conflito em larga escala. A história de Davi e Golias, portanto, não só serve como um relato religioso, mas também como uma narrativa cultural e histórica que ilustra a luta pelo poder e território na antiga Palestina. Mas e Golias? Quem era ele? Por que era tão temido? O que realmente assustava em Golias não era apenas sua estatura física impressionante, mas também sua reputação como um guerreiro formidável e implacável. Sua presença no campo de batalha era intimidadora não apenas por causa de sua altura e força, mas também por sua habilidade militar e sua crueldade conhecida. Golias era mais do que apenas um homem grande. Ele era um símbolo do poder militar dos filisteus e um campeão invencível em combate singular. Sua coragem era tão lendária quanto seu tamanho, e sua fama como o guerreiro mais temido entre os filisteus ecoava através das terras. Ele representava a força e a superioridade dos filisteus sobre seus inimigos, e sua simples presença era suficiente para instilar medo nos corações de seus adversários. Além disso, Golias era habilidoso em provocar e desafiar seus oponentes,
zombando deles e do Deus de Israel. Sua atitude arrogante e desafiadora acrescentava uma dimensão psicológica ao seu terror, minando a confiança e a coragem dos israelitas. Portanto, o verdadeiro terror de Golias residia não apenas em sua estatura física, mas também em sua habilidade militar, sua reputação como um campeão invencível e sua capacidade de incutir medo e desespero em seus adversários antes mesmo do combate começar. Ele personificava a ideia do guerreiro supremo, cujo poder parecia insuperável para os olhos de seus oponentes. Mas mesmo sendo tudo isso, foi derrotado. O que explica então tamanha façanha de Davi? A vitória de Davi sobre Golias foi resultado de uma combinação de fatores que vão além da força física. Davi era corajoso e tinha uma fé inabalável em Deus. Ele estava disposto a enfrentar o gigante filisteu, confiando não em sua própria força, mas na proteção e orientação divina. Embora não fosse um guerreiro treinado, Davi era habilidoso no uso da funda, uma arma comum entre os pastores da época. Ele tinha prática em atirar pedras com precisão, o que se mostrou crucial em seu confronto com Golias. Em vez de tentar lutar de forma convencional, Davi escolheu uma estratégia diferente. Em vez de usar armadura pesada e armas, ele optou por confiar em sua agilidade e na eficácia da funda, um movimento astuto que pegou Golias de surpresa. Antes de enfrentar Golias, Davi afirmou sua confiança em Deus, declarando que o Senhor o entregaria nas mãos do gigante filisteu. Essa fé inabalável foi fundamental para sua determinação e coragem durante o confronto. Golias menosprezou Davi, vendo-o como um mero rapaz desarmado. Essa subestimação permitiu que Davi aproveitasse a oportunidade para derrotá-lo. Portanto, foi a combinação desses fatores, coragem, habilidade, estratégia, fé e a subestimação de Golias, que permitiu a Davi vencer o gigante filisteu, tornando-se um símbolo duradouro de triunfo sobre adversidades aparentemente insuperáveis. Nesta exploração da história de Davi e Golias, vemos não apenas um confronto físico entre dois guerreiros, mas também um embate entre coragem e medo, fé e dúvida. A vitória de Davi nos lembra que, mesmo diante das maiores adversidades, podemos encontrar força dentro de nós mesmos e confiar na providência divina. Convido você a se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador e reflexivo sobre temas como este. Juntos, podemos continuar explorando histórias atemporais que nos ensinam valiosas lições para a vida. Até a próxima!